Amados, quero desejar boa noite a todos, né? Estamos iniciando a segunda unidade, iniciando no sentido de encontro síncrono, que ela já foi iniciada anteriormente. Mas antes de falar dessa segunda unidade, eu queria trazer para vocês alguns pontos, queria conversar com vocês, né? Conversar com vocês alguns pontos, algumas situações. É, a primeira delas, que o nosso encontro síncrono não seria hoje, e aí a Prorita conversou que acho que um dos professores, né? Precisava dessa troca. Então, o encontro síncrono que nós teríamos no dia 21, acho que é dia 21 de outubro, foi trocado. Então, o professor de hoje, acho que era o professor Francis, se não me engano. Ele vai para o dia 21, e aí eu fico com vocês hoje durante a noite. Então, no meu horário do dia 21, ele fica. A gente não vai ter esse encontro. E hoje, nós vamos ter o encontro da segunda unidade. Pessoal, eu vou falar sobre o cronograma, né? Sobre o cronograma, só justificando a troca, né, dos horários, que a gente não tinha aula hoje, não teríamos, né, aula hoje. Vou falar sobre o cronograma, da segunda unidade, e aí, quando eu for falar sobre o cronograma da segunda unidade, aí eu já falo com vocês sobre a outra situação, né, que é a situação um pouco recorrente, eu já sei, então, só chamando a atenção de vocês. Eu quero parabenizar também a todos que participam dos encontros síncronos, né? Então, vejo aqui várias pessoas que ficam comigo desde o do início dos outros componentes que nós tivemos, né? E aí eu percebo que as pessoas que normalmente participam dos encontros síncronos, a tendência é que a nota, no final da unidade, seja uma nota mais positiva. Então, assim, eu sei que não é fácil, a gente tem que se dedicar uma parte do tempo. Então, assim, a gente tem uma programação, a gente pensa sempre em vocês, a gente traz sempre, né, a logística de aula, pensando no que seria melhor para vocês. Às vezes a gente precisa usar a terça, então fica a terça e a quinta, mas a gente sempre pensa no melhor para o aluno. Então a gente gosta, né? A gente gosta do encontro síncrono e gosta no sentido de acreditar que esse encontro síncrono vai trazer algo de relevante para vocês, né? Algo que vai auxiliar vocês no conteúdo, que vai auxiliar vocês nas atividades avaliativas. Os encontros síncronos, amados, só para deixar claro para vocês, todos eles são gravados. Então, mesmo aqueles que não participam, eles podem assistir depois, mas não é a mesma coisa, né? Às vezes vocês estão aqui participando, tem uma dúvida, eu pergunto, vocês falam, e aí é mais interessante. De repente tem algo que vocês estão estudando e aí não ficou tão claro. Mas para aqueles que, porventura, né, pelos seus diversos motivos, não tiveram como participar, quando vocês estiverem na parte de cima, tem a parte de mediateca, que fica os vídeos. Então, tem vídeos e na parte tem os encontros síncronos. Então, todos os vídeos, eles ficam disponíveis, né? Todos os vídeos dos encontros síncronos, eles ficam disponíveis nesse item que é a mediateca. E aí, pessoal, eu queria até dizer para vocês que caso vocês tenham dificuldade ou não conseguiram acessar, vocês me avisem. A gente está sempre atento com relação a isso. E aí, pessoal, deixa eu só compartilhar com vocês aqui meu cronograma. Acho que já está compartilhando com vocês, né? O cronograma da unidade 2. Já, professora, está aparecendo. Sim, professora. Pronto. O nosso encontro síncrono, apesar dele ter iniciado hoje, a nossa unidade ela já iniciou no dia 1º do 10, né? Então a gente tem basicamente aí um mês de aula, um mês e pouco. E aí nós vamos até o dia 7/11, início de novembro. Amados, nesse momento agora de Geometria Analítica 2, essa segunda unidade, ele traz uma temática que é bem diferente, muito diferente do que vocês já viram em Geometria Analítica 1 e de toda a logística que vocês já viram na primeira unidade, que foi de coordenadas polares. Então, as seções cônicas, ela é uma continuidade de Geometria Analítica 2, porém, ela não utiliza as coordenadas polares como base.
Em alguns momentos nós vamos ver, né, que tem algumas coisas que a gente pode estar utilizando a ideia de coordenadas polares com seções cônicas, mas no geral, não tem tanta relação, não. É diferente do conteúdo da unidade 3, porque o conteúdo de quádricas, ele depende diretamente dos conteúdos da unidade 2, de cônicas. Mas os conteúdos de cônicas, eles são diferenciados. Vocês podem já ter visto algo mais simples, por exemplo, parábola, né? Então, eu acredito que todo mundo já tenha visto o que é parábola, pela logística da função do segundo grau, mas agora nós vamos ver pela logística da seção cônica. Então, eu vou falar com vocês, né? Qual é a ideia das seções cônicas, e aí quais são as principais cônicas. Temos outras, mas quais são as principais que nós vamos trabalhar, que não vamos trabalhar? Para as nossas seções cônicas, amados, as três principais que nós vamos estar, né? Se dedicando no decorrer dessa unidade vai ser a parábola. Como eu falei, a parábola vocês já viram pela logística da função do segundo grau. Porém, agora nós vamos ver sobre uma outra perspectiva, que é a perspectiva, né, da cônica parábola. O gráfico em desenho é o mesmo gráfico, né? Porém, o que vai diferenciar são nos dados da construção. Fora isso, vocês vão ter a mesma logística de gráfico. A segunda é a elipse, né? Que vocês também, eu acredito que já tenham visto, pensando um pouco em circunferência, na ideia de círculo. Então, tem muita coisa que se assemelha. Então, provavelmente, a elipse, né? Vocês já viram, até porque a elipse ela vem muito no formato oval. Todo mundo já deve ter observado que os ovos de galinha, por exemplo, né? Eles vêm no formato mais oval. Então, ali também tem uma relação direta com a elipse, com a elipsoide. Hoje nós temos nosso encontro síncrono, não vai ser o único encontro síncrono dessa unidade. Eu vou tentar ver a possibilidade da gente trocar, né? Eu vou ver a possibilidade com a professora Rita de trocar um dos encontros síncronos da unidade 3 para a unidade 2. Porque acabou que a gente ficou com 3 encontros na unidade 3 e somente 2 na unidade 2. Somente um, né? Na unidade 2. Então, eu vou ver com ela se existe a possibilidade dessa troca, viu? Mas aí, se tiver a possibilidade dessa troca, a gente comenta com vocês. Vamos falar. Chegou onde eu queria chegar, onde eu queria conversar com vocês. Vamos falar sobre as nossas atividades avaliativas, amados. E aí, depois que eu falar sobre essas atividades avaliativas, eu vou comentar, né? A logística do que eu queria, né, conversar com vocês. Pessoal, não é novidade que vocês já cursaram comigo, né, a questão do plano de aula. Você já sabe a logística do plano de aula, então não vai ser diferente com relação à geometria analítica 2. Então, nós vamos ter também a construção do plano de aula agora para essa segunda unidade. Então, para a segunda unidade, nós vamos ter duas atividades avaliativas. A primeira, que é um questionário online, ela vai valer 7 pontos. E a segunda, que é o plano de aula. Então, o plano de aula ela vai valer 3 pontos. Então, nós temos aí, né? Duas atividades, uma valendo 7, outra valendo 3. Somando as duas dá 10. Pessoal, eu vou relembrar, né, novamente alguns itens e deixar muito claro, porque quando vocês assistirem depois, ou quem não participou, assiste o ponto síncrono, tira algumas dúvidas com relação a isso. Atividade do questionário online. A atividade do questionário online, ele vem com a data específica. A data específica do dia 5. Então, se porventura vocês tiverem qualquer que seja o problema no dia 5 e não conseguiu fazer esse questionário online, porque ele fecha, né? Então, ele abre no horário específico, eu sempre coloco em torno das 19 horas, e ele fecha depois que fecha o nosso horário de questionário online. Então, fechou, vocês não conseguem mais abrir. Então, aí, se vocês não conseguiram nesse período acessar por conta, né, de diversos motivos, e aí vocês vão ter que fazer um pedido de segunda chamada. Então, vocês abrem um e-mail, colocam, né, aquele formulário, tudo bonitinho, solicita da coordenação segunda chamada dessa atividade avaliativa. Inclusive, a atividade avaliativa, né, a nossa atividade avaliativa de segunda chamada, ela já está marcada, que é o dia 18/11. Inclusive, tem prazo, viu, Matos? Vocês têm que fazer logo, pelo menos nos 2 dias úteis após o dia da prova. Então, aí, logo os 2 primeiros dias úteis depois da prova, vocês têm que fazer a solicitação da segunda chamada, viu? Então, o questionário online fica aberto somente naquele período
e depois daquele período vocês não conseguirem acessar, pela, entra pela solicitação, pela coordenação e solicite segunda chamada. Já vou ser muito clara com vocês e muito clara com os tutores, porque eu falo isso em todos os encontros síncronos que eu trabalho com essas atividades. E sempre acontece, sempre acontece. Não adianta o aluno que não solicitou segunda chamada abrir atividade avaliativa, mesmo que você consiga, mesmo que você realize que sua nota seja maior, não vai contar. Então, digamos que tem algum aluno aqui que conseguiu abrir a atividade de segunda chamada, fez, tirou 10, e na primeira, na atividade do período certo, tirou só 1. Mas ele foi um aluno que conseguiu abrir a primeira prova, conseguiu fazer, não entrou com o pedido de segunda chamada e abriu a segunda chamada e tirou nota 10. Aquela segunda chamada não vai valer. Então, mesmo que vocês consigam abrir, consigam fazer, quem não solicitou segunda chamada não tem direito. Então, né, em alguns casos vocês conseguem abrir a prova e não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, porque só é considerado nota daqueles alunos que fazem a solicitação com a coordenação. Então, não é nem com o professor, vocês solicitam da coordenação, né, do componente específico. Então, assim, todas as minhas provas, eles fazem isso. E os alunos fazem isso achando que eu vou lançar nota maior. Não é assim, pessoal. A gente não faz assim. A segunda chamada, que é essa do dia 18, só abre quem não fez a primeira e quem tem uma justificativa, quem conseguiu fazer a solicitação. Então, né, fiquem atentos sobre isso. Pessoal, a nossa segunda atividade avaliativa é o plano de aula. E aí, esse plano de aula, ele vale 3 pontos. O plano de aula, a data do dia 7 é a data limite para vocês enviarem. Então, não é o dia 7 do 11, né? Dia 7 do 11 é o último dia que vocês têm para enviar. Só que o plano de aula, ele vai ficar aberto durante toda a unidade. O plano de aula, ele fica aberto, né? Durante toda a unidade. Então, vocês já podem, se vocês quiserem, hoje mesmo, mandar o plano de aula de vocês. O plano de aula, você já sabe a logística de objetivos, de metodologia, da formatação, não pode ter plágio. O ideal é que vocês não usem o chat, não usem aqueles aplicativos. Então, e esse material vocês têm que construir sobre uma das cônicas, ou parábola, ou elipse, ou hipérbole. Então, vão construir sobre uma dessas três cônicas. Não pode fugir do tema, viu, amados? Fugiu do tema também, aí nem é avaliado o plano de aula de vocês. Ou é sobre parábola, ou é sobre elipse, ou é sobre hipérbole. Quem vai escolher são vocês. Quem vai escolher são vocês. Não tem problema nenhum o conteúdo que vocês vão fazer. Agora, depende de vocês. Pessoal, plano de aula, ele fica aberto durante toda a unidade. Como ele fica aberto durante toda a unidade, ele não tem segunda chamada. Viu? Então, ele não tem segunda chamada. Vocês já podem enviar. Vocês têm até o dia 7 do 11 para enviar, né? E aí, vocês já sabem o que eu digo para vocês direto. Não deixe para cima da hora. Falando em cima da hora, vamos chegar no ponto. Eu queria conversar com vocês rapidinho. Eu nem sei, né? Assim, nem sei que tá aqui, se não tá aqui. Alguns, não foi um caso específico, né? Alguns alunos solicitaram uma segunda chamada da primeira atividade avaliativa, que foi da unidade 1. E aí, pessoal, eu queria dizer para vocês que não é porque o professor é ruim, né? Não é porque a gente não quer, né? Tem toda uma logística. Então, a atividade avaliativa da unidade 1, eu fui muito clara em dizer para vocês, ó, não deixe para enviar em cima da hora, porque a atividade não tem segunda chamada. A maioria que está aqui estava presente nos encontros síncronos, vocês se lembram, né? Que eu nos encontros síncronos eu falava direto, eu digo, gente, não deixa para enviar em cima da hora, porque se enviar em cima da hora, deixar para o último dia e de repente, sei lá, falta energia, qualquer que seja o motivo, aí vocês não vão ter o direito de segunda chamada. Nos meus cronogramas, no cronograma geral, eu ainda coloco lá, sem direito de segunda chamada. Então, as atividades avaliativas que são abertas durante toda a unidade, ela não tem direito a uma segunda chamada. Então, não é porque o professor é ruim, é toda uma logística, né? A gente deixou aberto para vocês o tempo todo. E aí vocês acabam deixando para o último momento. E quando chega no último momento, por algum motivo, não dá certo, né? Então, para aqueles alunos que fizeram esse pedido, né? Entendam toda a logística, espero que tenham, né? Compreendido a parte, como é que eu vou dizer?
A parte de trabalho, né? Não tem nada a ver com, não é nada pessoal. Mas atividade avaliativa que fica aberta durante toda a unidade, eu fui muito clara em dizer que não tem direito a uma segunda chamada. Viu, amados? E aí, me preocupou muito porque na primeira unidade, a atividade avaliativa era valendo 10, era a única atividade que vocês tinham. Então, assim, eu não. Se fosse eu aluna, né, eu acho que eu não arriscaria deixar para o último dia. Eu faria pelo menos no penúltimo. Mas deixar no último dia seria algo meio, né? Meio arriscado. Como foi, não deu certo. Então, com relação ao plano de aula, peço, viu, amados, que vocês também não façam isso. Não deixe para enviar, né? Não deixe para enviar em cima da hora. Hoje é dia 7/10. Vocês têm um mês para fazer o plano de aula sobre qualquer uma das cônicas. Então, né? Tem até tutor aqui presente também. Dizer que não tem direito à segunda chamada. Se for solicitado, não precisa mais nem dizer o motivo, nem procurar a coordenação, nem professor, você já sabe. Plano de aula não tem direito a uma segunda chamada, porque ela fica aberta a unidade toda. Fui claro, amado, nos pontos que eu queria trazer para vocês? Sim, senhora. Eita, ficaram quietinhos. Eu acho que nem são com vocês, nem sei, né? Porque a gente acaba não lembrando muito o nome do pessoal. Mas são essas logísticas aí que às vezes a gente quer trazer um pouquinho até para poder prevenir vocês, né? Prevenir vocês de eventos futuros. E a gente não quer que nada de negativo aconteça. Pronto, amados. Querem perguntar sobre o cronograma? Sim, professor. Se não tiverem dúvidas sobre o cronograma, eu vou passar para o nosso primeiro roteiro de aula para a gente já falar sobre cônicas, né? Vamos trazer um pouco a logística de cônicas. Amados, quando a gente fala em cônicas, a palavrinha cônica, na verdade, vem do cone, né? E o cone, vocês já viram, provavelmente aí no dia a dia de vocês já devem terem visto em outros momentos, ou até mesmo, né? Já terem feito aí uma festa de aniversário com aqueles chapeuzinhos que a gente coloca na cabeça das crianças, tudo muito bonitinho. Então, as seções cônicas, ela vem da logística do cone. Só que quando a gente fala em figuras espaciais, pirâmide, cone, quando a gente está trabalhando sobre a ideia do prisma, a gente tem a possibilidade de ter figuras ilimitadas. Se vocês pegarem, por exemplo, a logística do cone, o que é que eu tenho do cone? Eu tenho um ponto, que aqui é o ponto representado por O. Eu tenho uma reta, que aqui é a reta G. E essa reta G, essa reta aqui, ela está girando 360 graus em torno desse ponto, né? Então veja que aqui eu tenho uma reta. Só que minha reta é infinita. Se eu pegar essa reta e eu traçar ela, né? 360 graus em torno desse ponto, eu vou ter essa figura aqui, ó, que é a figura do nosso cone, que é o nosso cone ilimitado. Por que ilimitado? Porque se aqui é uma reta, esse lado vai ser ilimitado e o outro lado de baixo também vai ser ilimitado. E aí, o que acontece, amados? Quando a gente faz esse desenho aqui é a representação do cone ilimitado, do cone geral. Essa representação é como, né? É como se nós tivéssemos dois cones, um reflexo do outro. Então, é como se eu tivesse um cone, né? Com a base para cima, nessa parte de cima, e um outro cone, que é o mesmo cone, que é o mesmo reflexo na parte de baixo, com a base para a parte de baixo. Porque ele nasce da ideia de uma reta que é infinita e que a partir disso a gente tem o quê? Cone ilimitado. Então, essa é a representação. É como se fosse, né? É como eu estou dizendo para vocês, tipo assim, um grosso modo falando, se nós tivéssemos a junção de dois cones, um com a base, né, virada para cima e o outro com a base virada para baixo, mas que um é o reflexo do outro. Quando a gente traz essa logística, algumas coisinhas aqui nos chamam bastante atenção. Primeiro que aquele ponto O, que era um ponto, né, de base da gente que trazia da definição, ele nada mais é do que o vértice. Então, quando vocês trabalham com pirâmide, quando vocês trabalham com cone, vocês vão ver que vocês vão ter uma base e oposta a ela tem um vértice, né? Então, pela geometria espacial,
eu acredito que vocês ou já viram ou vão ver, porque a geometria espacial também é no início do curso. Então, vocês vão ver que tanto para o cone quanto para a pirâmide, vocês vão ter uma base e um ponto fora dela, que esse ponto fora dela a gente chama de vértice. Então, aquele ponto O da definição inicial, né, que a reta girava em torno dele, passa a ser o vértice da nossa figura, que é aquele mesmo vértice que vocês vão ver tanto em pirâmide quanto em cone. Aquela reta, que é a reta G, que gira 360 graus, essa reta é chamada de geratriz. Geratriz. Então, nós temos aí, né, várias geratrizes, porque se vocês traçarem retas, vocês vão ter infinitas retas que passam por essa região, né, que é a região externa do cone. Então, todas essas retas que estão sendo representadas aqui são para a gente geratrizes. E a partir de agora, amados, os dois cones, digamos assim, né, um na parte de cima e o outro na parte de baixo, eles são chamados para a gente de folha. Então, nós temos aí uma folha que fica na parte superior, então fica na parte de cima, né? E uma outra folha que fica na parte de baixo. Então, a gente tem a parte inferior e a parte superior representada aí por folhas. Porque vocês vão ver muitas vezes quando vocês estiverem estudando, né? Aparecer para vocês essa questão, mas o que é folha? A gente nunca viu folha, a gente trabalha com folha mais em planta, que não tem nada a ver com matemática. Então, a ideia de folha é como se fosse o reflexo do cone. Então, é como se fosse o desenho do cone, né? Um na parte de cima e um na parte de baixo. Então, nós temos aí duas folhas. Pessoal, para entender sobre o que é seções cônicas, agora que vocês, né? A gente já viu aí a logística do cone, como vê o cone, os principais elementos. Nós vamos imaginar. Eu pensei que estava aqui o desenho. Nós vamos imaginar que essa figura aqui, ela fosse cortada por planos. Então, imagine que eu pego um plano qualquer que vocês queiram e eu comece a passar cortando essa figura aí em diversos pontos. Quando vocês pegam esse plano e cortam esse cone em diversos pontos, vocês vão ver, né, que a interseção entre essas figuras, a interseção entre o plano, né, e esses cones, é o que vai dar para a gente as seções cônicas. Então, seções cônicas vem de secção, na verdade, né? Vem de secção, que é a ideia da gente o quê? Passar um plano pelo cone. Tá compartilhando com vocês agora só o que? O meu livro? Que eu procurei aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Amados? É Oi, só o professora. livro. Eu abri aqui um livro para compartilhar com vocês a parte, né? Dos cortes do plano. Apareceu para vocês? Apareceu, sim. Sim, a figura 8.2. Isso. Então, amados, essa figura 8.2 está mostrando para vocês a ideia dos cones, né? Que eu falei para vocês, que são cones ilimitados, um é reflexo do outro. E aqui eu estou mostrando três possibilidades de cortes, né? Imagine que eu pego um plano. Mas eu quero cortar o cone. E aí nós temos aí diversas posições para esse plano. Se vocês analisarem, a interseção que há entre um plano e o cone, ela muda de acordo com a posição. Então, se vocês pegarem, né, essa posição aqui e observarem, ó, a interseção dele com o cone é diferente dessa interseção aqui, que já é diferente dessa outra interseção. Então, as seções cônicas, o nome delas, né, e o desenho delas vai estar de acordo com o corte do plano com relação ao nosso cone. A primeira possibilidade, a gente corta apenas uma das folhas, né, a gente secciona apenas uma das folhas. E, além disso, quando a gente secciona de um jeito inclinado. Então, veja que quando eu corto essa primeira possibilidade aqui, eu estou fazendo o desenho, né, da secção que traz as parábolas. Então, quando a gente for estudar as parábolas, vem desse formato do cone e dos cortes que são feitos, né, inclinado e que só passa por uma das folhas.
No segundo exemplo, no exemplo B, a gente tem um corte, né, em uma das folhas, porém esse plano, pelo menos a princípio, ele não corta a base. Ele passa ali um pouco inclinado, né? E aí nós vamos ver que o formato dele já é ali o formato da elipse. Então, esse desenho, o desenho da letra B, veja que o nosso plano não está cortando a base, vai cortar bem lá na frente, bem longe. Então, a interseção que ele faz nessa região é o formato oval, que a gente chama de elipse. São as elipses que nós vamos trabalhar. Se esse plano aqui ele cortar paralelo à nossa base, ou na parte de cima ou na parte de baixo, então essa elipse é que ela vai se transformar. Então, esse plano, ela tem a possibilidade também, né? Não sei se alguém já, sei lá, parou para pensar o que se perguntar, se poderia cortar, né? Paralelo à base. Pode. E aí, se cortar paralelo à base, nós vamos ver uma situação específica da elipse. Continua sendo elipse, porém em uma situação específica. E por último, amados, a últimas, né, digamos assim, o último corte das três é a única, digamos assim, a única posição que corta as duas folhas ao mesmo tempo. Então nós temos aqui, né, um plano que quando a gente passa ela, né, esse plano totalmente vertical, ele está seccionando as duas folhas ao mesmo tempo. Então, a única possibilidade de seccionar as duas folhas ao mesmo tempo é nessa posição, ou se o cone estiver deitado, né, aí vira horizontal. E quando isso acontece, é o que nós chamamos de hipérbole. Então, a hipérbole é a única seção cônica que acontece quando o plano ele corta as duas folhas ao mesmo tempo. Então, se cortou as duas folhas ao mesmo tempo, aí nós temos, né, a nossa hipérbole. Então, tá aqui para vocês, amados, as três representações. Agora, quando vocês observam, nós vamos ver que, na verdade, a hipérbole é como se fossem duas parábolas, né? Uma do lado oposto da outra. Querem perguntar, Matos, sobre essa parte inicial das seções cônicas? Por enquanto não, professora. Todo mundo calado, quieto. Amados, todas as cônicas, quando vocês forem estudar, já dando os conselhos, né? Quando vocês forem estudar, amados, vocês precisam entender. Eu não gosto muito da ideia de decorar, né? Mas vocês precisam entender algumas coisas com relação às seções cônicas. A primeira é a definição, né? O que é que diz a definição acerca dessa seção cônica? Então, a gente já viu a primeira definição, que é com relação à posição do plano, né? Então, a gente já sabe que essas cônicas, elas nascem quando a gente corta, quando a gente secciona, né? O cone em algum momento pelos planos. Então, a gente já entendeu esse primeiro momento. Só que só analisar o gráfico ou o desenho não é suficiente para a gente. Porque nem sempre a gente vai ter o desenho do cone e como foi passado o plano para a gente saber qual foi a cônica que formou. Então, o primeiro ponto que vocês devem saber é qual é a definição de cada cônica, o que é que diz cada cônica, né? Cada cônica ele tem uma logística diferente de definição. E aí, pessoal, entendido o que é essa definição de cada cônica, nós vamos para os elementos. Eu vou passar aqui rapidinho, depois eu venho trazendo, né, especificamente. Entender os elementos, pessoal. Quando vocês entenderem a logística de cada elemento, vocês não vão precisar decorar nem para parábola, nem para elipse, nem para hipérbole, porque vocês vão saber posicionar cada elemento. Vocês vão saber, né, encontrar cada elemento. E a partir disso fica mais fácil para vocês. Então, o segundo ponto é vocês entenderem sobre os elementos. Entendeu sobre a definição, entendeu sobre os elementos? Aí nós vamos para a equação reduzida, que as demonstrações são maravilhosas. Se vocês começarem aí
a tentar resolver para chegar no final na nossa equação reduzida é muito gostoso de fazer. E aí, pessoal, o que que acontece? É interessante porque mostra para vocês como é que a gente chega em uma equação das cônicas, né? Não é só lançar a equação para vocês e dizer montem com base nessa equação e se virem. Não, a gente mostra para vocês de onde é que nascem essas equações, como é que a gente chega na equação. Então, a equação reduzida também é um dos pontos principais de cada cônica. Então, o que é que nós temos? Definição de cada uma delas, os elementos e a equação reduzida. Se vocês conseguirem entender essas três logísticas, vocês vão conseguir desenhar os gráficos de maneira bem tranquila nas seções cônicas, viu? Falando em parábola, nossa primeira é a mais simples, né? É a mais simples, e aí vocês. Não vou dizer que vocês, né, já tiveram assim 100% de contato, mas é uma das figuras que você já tem mais ou menos uma ideia, né? Porque a maioria aqui já viu no ensino médio, já fez ali, né? Um estudo rápido, porque às vezes a gente não consegue também focar muito na ideia do gráfico, né? Às vezes quem está no ensino médio, o professor, ele foca mais na logística de quê? Na logística da função, né? É entender a função, entender o que significa esse A, entender o que significa esse B. Então, aí é mais a logística de quê? Dos coeficientes. É diferente, amados, aqui para a gente, que é na seção cônica, que é ter um olhar mais analítico, né? No caso da parábola, a nossa definição é o seguinte, ó. Conjunto de pontos, porque é infinito, né? Todo gráfico é infinito, equidistante de um ponto e de uma reta. Toda parábola, amados, quando vocês pegarem a parábola, se vocês pegarem qualquer ponto, quando a gente fala equidistante, está dizendo a ideia que é da mesma distância, né? Então, equi vem de igualdade. Então, mesma distância de um ponto e uma reta. Só que esse ponto e essa reta, eles, para a gente, têm um significado. E tem um nome também que é bem específico. Então, o que é essa parábola? Essa curvatura, né? Que é infinita. Ela é um conjunto de pontos em que todos os pontos que vocês pegarem nessa linha, a distância entre um ponto específico, não é um ponto qualquer, né? Então, tem um ponto que é específico, vai ser a mesma distância a essa reta, que é uma reta que fica oposto, né? Oposto a esse ponto. Esse ponto, amados, é o que a gente chama de foco. É uma coisa nova, né? Quando eu estudei, eu digo, gente, foco? Nunca, né? Nunca tinha visto falar nada de foco em relação à função do segundo grau. E aí, essa palavrinha foco vai aparecer muito agora nas aulas de vocês, viu? Porque elipse tem foco, hipérbole tem foco, inclusive focos, né? E a parábola também tem foco. Então, qual é a definição de parábola? Conjunto de pontos que formam essa curvatura, em que a mesma distância do foco, né, que é um ponto, digamos assim, central da parábola, é a mesma distância dessa reta, que é chamada de reta diretriz, ou somente diretriz da parábola. Então, a parábola ela tem o quê? Uma reta chamada de diretriz, um ponto que fica fora dela, que é um ponto, digamos assim, central, e esse ponto é chamado de foco. Aí, pessoal, aqui tem um outro ponto, né? Eu vou até depois falar para vocês sobre os elementos, que esse ponto já é comum para a gente, né? Quando a gente fala em parábola, o vértice já é um ponto comum. Então, com relação ao vértice, o que a gente percebe? Que é o ponto em que a parábola ela muda o seu sentido. Se ela está crescendo, ela passa a decrescer, e se ela está decrescendo, ela passa a crescer, que é esse caso. Então, aqui, amados, ó, eu tenho aqui ó, diversas representações. Eu tenho aqui para vocês P1, P2. Então, esse P1, P2, P3, qualquer P, está mostrando para vocês que essa distância aqui, ó, do foco até a reta é a mesma. Então, eu pego aqui, ó, P, esses dois tracinhos, está indicando para vocês que essa reta não, né? Esse segmento aqui tem o mesmo tamanho desse. Então, qualquer ponto que vocês pegarem nessa linha, a distância para esse foco é a mesma distância para essa reta, que é a reta diretriz. Então, por enquanto, amados, entender
entender a ideia, entender o conteúdo, o conceito, né? Mesma distância, um ponto fixo e uma reta. E aí, se vocês analisarem pelo desenho, aí é o que eu falo de vocês entenderem, né? Que eu acho mais prático do que decorar. Ó, o foco, ele tá, né, na logística do vértice, do lado, e a diretriz, ele vai passar por um ponto do lado contrário, né? Então, aqui está nessa parte de cima e a diretriz na parte de baixo. Então, o foco e a diretriz, eles mantêm entre si uma relação. E aí nós vamos ver essa relação, Lattes. E se vocês analisarem, né? Se vocês analisarem, o foco, ele vai estar sempre dentro da concavidade da parábola, viu? Então, quando vocês forem desenhar esse ponto de referência, esse ponto que a gente chama de foco, ele sempre se encontra dentro da nossa concavidade, viu? Então, a parábola, se ela for concavidade voltada para cima ou para baixo, o foco vai estar sempre dentro dela. Então, entre os elementos, agora trazendo para vocês um pouco da logística dos elementos, nós temos essas duas informações, que são as informações principais, o ponto de referência, que eu já disse para vocês, que é foco, e a diretriz, que é essa reta que passa aí do lado oposto em relação ao vértice. Então, essas duas logísticas, é as logísticas do conceito, né? Do conceito da parábola, esses dois elementos, que é foco, que é o ponto central, e diretriz, que é uma reta oposta ao foco em relação ao vértice. Feito isso, amados. Oi. Você só, desculpa interromper, mas só pode repetir a parte do ponto foco, porque deu uma travada, não consegui escutar. Pronto. O ponto do foco, ele vem do conceito da parábola. Então, o que é a parábola? Conjunto de pontos que tem a mesma distância, um ponto fixo e uma reta. Então, esse ponto fixo é o que a gente chama de foco. Então, na verdade, é o foco que vai movimentar toda a parábola, né? Não é nem o vértice nesses pontos, é o foco. Então, quem é o foco? É aquele ponto em que vai dar o comportamento que todos os valores daqui vão ter a mesma distância dele, a mesma distância da reta. Então, nós vamos ver lá na frente que eles têm entre si uma relação. Então, se você pegar aqui o vértice da parábola, a distância do vértice para o foco é a mesma distância do vértice para a diretriz. Então, nós vamos ver também, né, que o vértice ele também tem uma logística. Então, a ideia é, primeiro, o foco, que é esse ponto, que é o ponto do conceito, né, que é a ideia do conceito mesmo da parábola, e essa reta que fica oposta a ele em relação ao vértice, que chama diretriz. Nós temos também, amados, não sei se ficou mais claro para você, né, mas o foco vem da logística do conceito e vai ter coordenadas específicas. Nós temos também. Oi. Minha internet parou, só bugou aqui e eu acabei perdendo um pouquinho o início. Esse ponto foco, só para esclarecer melhor para mim, é como se fosse o centro, então, da parábola, correto? Ó, usar assim, a palavra centro eu não usaria. Até porque quando chegar lá na parte de elipse de hipérbole, vai ter o centro, né? O centro mesmo. E aí é diferente, né, desse foco. Mas o foco, digamos assim, que é o ponto principal da parábola. É o que vai concentrar todas as informações, vai ser a partir dele, a partir desse ponto. Então, a gente só entende parábola a partir do foco, a partir desse ponto. Então, a logística do foco, pessoal, é movimentar tudo. Porém, ele não se configura como centro, né? Dá a ideia de centro das atenções, mas não usar a palavra centro aqui agora eu não aconselho, porque vai vir um outro centro, que é o centro da elipse e da hipérbole, para vocês não confundirem. Mas a logística de pensar que tudo vai ser com base no foco. A parábola, o vértice, a equação da diretriz, tudo isso vai ser com base no foco. É ele que vai movimentar todo mundo. Encontrou ele, Professor, a gente consegue arrumar o restante. Pode ser, só Márcio. um Ok, momentinho. Pro, Então, obrigada. eu posso botar como exemplo, basicamente, uma antena por assinatura, porque ela
justamente ela tem essa função, né, de botar todo sinal em um único foco, que justamente onde é o ponto foco. Então seria basicamente uma representação daquela antena, no caso. Então, essa daí é uma das representações mais perfeitas de paraboloide, que a gente vai ver, né? Que é na terceira unidade de quádricas. Por quê? Porque a parábola, ela é plana. Então, a gente não tem a ideia, né? De pegar. Então, se você observar a parábola é só essa linha no plano. Quando você vai para a antena já é algo espacial, né? Vocês percebem muito aquela ideia de oval. É como se fosse, né? Como é que eu vou explicar para vocês? A ideia das antenas parabólicas mesmo. Então, ela Sim, funciona como se fosse uma conchinha. E o foco, na verdade, é como se ela concentrasse todo o sinal, como se ela sugasse, né, nas suas extremidades todo o sinal e concentrasse no foco para trazer o sinal da melhor forma por aquele fio para nossa casa. Então, na verdade, a ideia da antena se parece com parábola porque veio do paraboloide. E aí a gente vai ver isso na próxima unidade. Mas é por essa logística mesmo. Aí eles concentram o sinal tudo no foco e a partir do foco eles conseguem puxar, né? Do foco o sinal para a gente. É tanto que a gente não tem vários fios ligados na antena. A gente, pelo menos os mais comuns que a gente acontece e vê é ser um fio ligado nela, né? Diretamente na TV ou um fio que liga. Mas quando puxa o fio é só um. Quer dizer que concentra todos os sinais nesse foco. Então, o foco, pessoal, não é centro, mas ele gosta de todas as atenções. Então, todas as atenções é para ele. Aí você pensa no foco, né? Você pensa no foco, que é esse ponto, pensando na diretriz, que é essa reta. Imagine que vocês tracem, e aí tem essa parábola, né? Imagine que vocês tracem uma reta que passe por esse foco. Quando vocês traçam uma reta que passa por esse foco, essa reta ela vai tocar a nossa parábola em algum ponto. Essa reta que a gente passa tocando o foco, a gente passa a chamar ela de eixo. É o eixo da parábola. E o lugar que ela toca a parábola é chamado de vértice. Então, para a gente, a ideia de muda o sentido da parábola porque está crescendo, passa a decrescer, ou está decrescendo, passa a crescer, continua sendo o mesmo, na logística do vértice. Só que o que a gente via lá na função do segundo grau do vértice, ela é mais uma logística dos coeficientes, né? Fazia um estudo dos coeficientes e a partir dos coeficientes, aí vocês conseguiam chegar no ponto do vértice. Para a gente aqui, o vértice, ele representa o encontro do eixo com a parábola. Então, quem é o nosso vértice dentro da parábola em seções cônicas? O encontro do eixo, que é essa reta aqui representada por E, com a nossa parábola, que é essa curvatura. Como é que eu encontro esse E, Pro? Passando uma reta, desde que ela seja perpendicular à diretriz e que passe pelo foco. Então, como é que eu encontro o eixo? Passo uma reta pelo foco que seja perpendicular à diretriz. Aí vocês vão encontrar o eixo da parábola. E o ponto de encontro entre esse eixo e a parábola é o nosso vértice. Amados, aí eu queria mostrar para vocês aqui, né, um pouco da representação, digamos assim, geral, de como fica a nossa parábola em questão de pontos. Para a gente entender um pouco, vamos perceber que a distância do vértice até o foco, ó, vértice até o foco, é a mesma distância do vértice à nossa diretriz, que é esse ponto A. Então, essa distância aqui, ó, que está sendo representada por P sobre 2, é a mesma distância do vértice ao foco, que também está representada por P sobre 2. Esse P sobre 2, ele vai vir lá de baixo. Mas aí, pessoal, antes que vocês, né, se apeguem ao P sobre 2, porque tem livros que não trazem a logística do P sobre 2. O que vocês precisam entender é que a distância do vértice ao foco é a mesma distância do vértice à diretriz. Então, se meu foco vai estar na parte de cima, eu vou ter P sobre 2, ou seja, P, ou seja, 4P ou 5P. Se eu vou ter a diretriz na parte de baixo, eu vou ter o contrário. Então, eu vou ter menos P, menos 4P, menos 5P, como vocês quiserem. Mas a logística é que um é o oposto do outro. E aí, se vocês analisarem, né, e eu considerar o eixo da parábola, que foi o que a gente falou anteriormente, como sendo o eixo Y,
o meu foco ele vai ser representado por 0 e P sobre 2. Aí, o que acontece, pessoal? Se eu considerar esse eixo aqui como x, o x do plano cartesiano, né? E considerar esse eixo como y, quem poderia me dizer qual é o ponto do vértice dessa parábola? Perdão, professora, não entendi. Imagine que esse eixo é o eixo do x, o plano cartesiano, né? O plano cartesiano que vocês já estão acostumados. Então, eu tenho aqui o eixo do x, o eixo do y, e aí eu tenho a minha parábola. E aí eu queria saber de vocês o seguinte: quem poderia me dizer qual é o valor do vértice? É o ponto 00. Que é a nossa origem, né? É. Então, amados, vamos chegar agora de um dos pontos, né? As nossas cônicas, elas podem ser o que a gente chama de centradas, e aí vem um pouquinho da logística do centro, né? E não centradas. Quando a gente fala que a cônica, qualquer que seja ela, é centrada, está dizendo que o seu centro está na origem do sistema cartesiano. No caso da parábola, quando a gente diz que a parábola ela é centrada, que é a maioria dos casos, viu, amados? Quando vocês estiverem estudando, a maioria dos casos são figuras que são centradas. Então, o vértice da parábola vai ser na origem do sistema cartesiano. Então, o que é que nós temos? O vértice passa a ser a origem do sistema cartesiano, que está até aqui em cima, ó, 0, 0. Então, ó, pessoal, a maioria, não posso dizer com toda certeza que todas, mas eu garanto para vocês que a maioria dos exemplos que a gente traz são sempre com a logística da parábola ser centrada. Quer dizer que o vértice é a origem do sistema cartesiano. Todas as vezes que isso acontecer, o foco ele pode ser representado como tendo as duas coordenadas, 0 e P sobre 2, ou P sobre 2 e 0, depende da equação reduzida. E a nossa equação da diretriz vai ser sempre y igual a menos P sobre 2, ou x igual a menos P sobre 2. Como é que muda, Pro? Se a parábola ela tiver nesse formato que eu tenho aqui, aí eu vou ter sempre o foco em 0 e P sobre 2, e a diretriz vai ser sempre y igual a um valor. Mas a parábola ela pode ser o contrário, ela pode ser assim também, ó. Como se eu girasse essa parábola, né, para o outro lado. E aí, quando isso acontece, o que é que nós temos? Nós temos que aí aqui passa x passa a ser y, e o foco passa a ser P sobre 2 e 0. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho do que eu estou falando, que eu acho que fica mais claro. Fica mais claro para vocês compreenderem, né? Amados, nós vamos ter diversas possibilidades, né? Diversas possibilidades de parábola. Então, o que é a ideia de parábola que vocês vão precisar desenhar? Um foco. Vou desenhar aqui o ponto. A gente sempre começa desenhando o ponto do foco. Se aqui eu estou no eixo Y, considerando aqui que seja o eixo Y, esse foco, qual vai ser o valor de x para ele? Se está dentro do, né, sobre a parte do eixo Y, no plano cartesiano. X0. Exatamente, e o x é 0. O outro valor pode ser qualquer valor, pode ser representado por qualquer valor. Na maioria dos livros, o foco é representado por P sobre 2. Na maioria dos livros. Mas tem livros que trazem como P, tem livros que trazem como 2P. Isso daí não vai mudar na interpretação, amados. O que é que vocês precisam saber? Que se eu coloco o meu foco aqui em 0 e P sobre 2, a minha diretriz, que vai ser a reta, né? A reta que vai também trazer para vocês, que vai ficar do lado oposto, ela tem que ser menos P sobre 2, porque ela está do lado oposto. Se vocês pegarem o valor de x aqui em cima, o valor de y, perdão, o valor de y aqui em cima, ele não é positivo, e na parte de baixo ele é negativo.
Então, aqui eu tenho a logística do nosso ponto central da parábola, que é o foco 0π sobre 2. E aqui a nossa equação da diretriz, que é y igual a menos p sobre 2. A minha parábola, ela pode ser assim, se o meu p for positivo. E aí, nesse caso, né, eu estou considerando aqui meu vértice é a origem do sistema cartesiano. Nesse caso, o valor de P é positivo, a concavidade, né, para cima, e a diretriz fica na parte de baixo. Porém, amados, se o valor de P for negativo, a concavidade, ó, ela vira para baixo, o foco passa a ser aqui, e a diretriz na parte de cima. Então, olha o que é que nós temos. Se P for positivo, concavidade para cima, o foco também na parte de cima, e a diretriz fica na parte de baixo. Se o meu P for negativo, nós vamos ter concavidade para baixo, o foco para baixo e a minha diretriz na parte de cima. A diretriz e o foco, amados, eles são sempre a mesma distância do vértice. Então, se vocês pegarem essa distância aqui, ó, que é do foco até o vértice, que é a origem do sistema cartesiano, tem que ser sempre a distância daqui, ó, até a diretriz. Então, distância do vértice para a diretriz tem que ser a mesma. Porém, nesse caso agora, vocês vão ver situações em que a parábola pode vir assim, ó. Aí o meu foco fica aqui e minha equação da diretriz passa a ser, ó, perpendicular ao eixo X. Aqui é paralelo ao eixo X. Aqui é perpendicular. Então, esse foco, as coordenadas dele ele já passa a mudar, porque ele passa a ser agora P sobre 2 e quem? P sobre 2, aqui é 2, viu, amados? E 0. Porque se está sobre o eixo X, o valor de Y que é 0. E a minha diretriz também continua sendo menos P sobre 2, só que agora, o que é que nós temos? X. Que é relacionado a X. Então, equação da diretriz para foco sobre o eixo Y, Y igual a menos P sobre 2. Equação da diretriz em que o foco está sobre o eixo X, então passa a ser X igual a menos P sobre 2. O que eu gosto que vocês entendam? Que diretriz e foco é a mesma distância para o vértice, que fica aqui na origem do sistema. Se eu coloquei aqui P sobre 2, o meu X, a minha equação da diretriz ou o meu Y, dependendo de quem seja, vai ser P sobre 2. Basta vocês considerarem o quê? O oposto. Então, não precisa, né? Por que eu falo isso? Porque tem livros que a logística aqui é colocar 2P, tem livros que colocam só P, tem livros que trazem P sobre 2. Como vocês, espero que vocês estudem vários, o que eu quero que vocês entendam é que o que vocês colocarem para cá é a mesma coisa para cá. Ou seja, a distância da diretriz para o vértice é a mesma distância do vértice para o nosso foco. Tranquilo, amados? Vamos chegar na parte interessante, né? Tudo muito fácil. Aqui tem a demonstração para mostrar para vocês a nossa equação reduzida, que é a equação canônica da nossa parábola. Então, em seções cônicas, amados, todas as parábolas, elas podem ser escritas em uma equação reduzida que tem mais ou menos esse formato. Que é que nós temos x² é igual a 2py. Essa equação, ela é válida, essa equação aqui, ó, ela é válida somente para as parábolas que têm esse comportamento, ó, em que o foco está sobre o eixo Y. Então, essa equação, ela só vale quando o foco está sobre o eixo Y, que são esses dois exemplos aqui, ó, amados.
Então, se torna essa equação. Se lá você coloca P sobre 2, aqui vai mudar. Então, o que acontece? Tudo vai ser da logística do valor que acompanha, nesse caso, que acompanha o Y. E essa logística vai dar a logística, né, de vocês da distância. Se vocês perceberem, aqui é a mesma coisa aqui, 2P sobre 4. Por que 2P sobre 4? Porque vocês vão ter a logística de P sobre 2 em um momento e P sobre 2 em um outro momento. Então, a equação, ela, no caso da equação da parábola, amados, ela vai ter sempre dois termos. Um elevado ao quadrado e o outro que não está elevado ao quadrado. O item que não está elevado ao quadrado vai ser sempre x ou y, né? Dificilmente muda. Então, se eu coloquei x ao quadrado e o meu y não está elevado ao quadrado, meu foco está no eixo y. Então, o item, né? As letrinhas que não aparecerem elevado ao quadrado, indica onde está o foco. Se eu tivesse o contrário, aqui, ó, y ao quadrado igual a 2px, olha o formato da minha parábola, como muda, que é aquele segundo exemplo que eu coloquei para vocês. Então, quando isso acontecer, o meu foco está em x. Então, olha o que é que nós temos. Se é o x ao quadrado, meu foco está no eixo y. Se é o y ao quadrado, meu foco está no eixo x. E aí, pessoal, sempre que vocês tiverem, né, uma equação de uma parábola, vão ser sempre dois termos. Se acontecer de aparecer um terceiro termo, que aparecesse aí, né, por exemplo, aqui, y ao quadrado mais y igual a 10x. Se isso acontecesse, isso aí está dizendo para vocês que é uma parábola que sofreu translação de eixo. Traduzindo, o vértice dela não é a origem do sistema cartesiano. Quando isso acontece, pessoal, a equação reduzida ela passa a ter esse formato aqui, ó. Dificilmente a gente cobra, né? Porque é um desenho mais um pouco aprofundado. E a translação de eixos, que foi o que aconteceu aqui, é o que vocês vão estudar em álgebra. Então, deixo para vocês, né? Para vocês estudarem com mais detalhes em álgebra. Vou pegar aqui agora um exemplo, amado, só para a gente pensar rapidinho. Pensar rapidinho nessa logística e vou responder lá no Teams sobre a questão da elipse, né? Da elipse, ó, da parábola, para vocês verem quais são os principais pontos que vão ser cobrados de vocês. Tinha uma equação lá como exemplo, tinha também no trabalho, acho que alguma parte do trabalho de vocês, que é x ao quadrado igual a 8y. Agora não, amados, porque agora tá mais fácil. Mas a primeira coisa que vocês vão precisar, quando vocês estiverem, né, fazendo o questionário de vocês, fazendo a prova de vocês, é identificar qual é a cônica, né? Porque vocês podem ter várias equações, e aí vocês precisam saber, é parábola, é elipse, é hipérbole, e no caso da parábola, ela é a única que só um dos termos é elevado ao quadrado. Então, a gente ou é x ao quadrado ou é y ao quadrado. Não tem os dois termos. É diferente de elipse e de hipérbole, que na elipse e na hipérbole vocês vão ter dois termos elevado ao quadrado. Então, no caso da parábola, vocês vão ter somente um termo. A gente já viu que a equação reduzida, né, como se fosse a equação canônica da parábola, ela pode ser escrita como 8y, como 2py. Deixa eu voltar aqui, Magério. Voltando direto. Querem perguntar? Pessoal, pode aberto. Então, essa aqui, pessoal, é a equação canônica da nossa parábola. Aqui é uma equação que eu estou trazendo como exemplo. Como é que vocês vão sair dessa equação e dessa equação reduzida e chegar no gráfico, né? No gráfico dessa parábola. Primeira coisa, a gente tem que observar para colocar os termos que são em comum, como se fosse uma igualdade. Então, aqui eu tenho y e aqui eu tenho y. Nessa equação já está organizado, porque desse lado da igualdade, né? A gente já tem em ambos os lados x ao quadrado. Então, a gente já tem, tanto na primeira quanto na segunda, do lado esquerdo da igualdade, o mesmo item que é x ao quadrado. Na primeira equação, que é essa daqui,
Quem é que está acompanhando o Y? Oito. Dessa primeira, Matos. Então, aqui eu 8. tenho 8. Na Oito. segunda, que é a minha equação canônica, isso. Na segunda, que é a minha equação canônica, quem está acompanhando o Y? 2P. 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 Então, eu já sei que meu 2P vai ser igual a 8, né? Porque eu tenho aqui, ó, quem acompanha o Y e quem acompanha o Y. Ou seja, 2P igual a 8. O meu valor de P vai ser 4, né? Que eu vou passar o 2 dividindo 8. E aí, pegando essa logística de escrita, diz que o foco, né, e a equação da diretriz vai ser P sobre 2. Vai ter uma relação, né, com P sobre 2. Ou seja, é dividir o valor que você encontrou de P em duas partes, né? A primeira parte com relação ao foco e uma segunda parte que a gente traz com relação à diretriz. Então, aqui, meu P sobre 2 é eu pegar esse valor que eu encontrei para P, que é 4, e vou dividir por 2, que dá 2, né? Aí nós vamos, pessoal, para as análises que precisam ser feitas e os cuidados, né? Que aí vocês devem ter. Primeiro, que foi o que eu falei para vocês. Se é o meu x que está ao quadrado, então o meu foco vai estar no eixo y, né? Então foi o que eu estava comentando. Então, o quadrado indica o eixo, né? Que vai ser, na verdade, paralelo ao eixo da diretriz. Então, se o quadrado meu está no x, quer dizer que o meu foco ele vai estar no eixo y. Se o meu foco está no eixo y, ele é escrito como sendo 0 e P sobre 2. Se ali fosse y ao quadrado, como ficaria o foco? P sobre 2 e 0. Então, aqui, quem é meu foco? Meu foco vai ser o ponto 0 e quem? 2. 0 e 2. Então, a gente já achou a primeira logística, que é o ponto do foco. Ai, meu Deus. Vamos para a equação da diretriz. A equação da diretriz vai ter uma relação com quem não está também elevado ao quadrado. Então, quem é que não está elevado ao quadrado? O y. Se é ele que não está elevado ao y, a minha equação vai ser y igual a menos P sobre 2. Como a gente já encontrou que o y, né, é menos P sobre 2, a gente já sabe que o P sobre 2 é 2. Então, a equação da minha diretriz vai ser uma reta que tem a equação igual a menos 2. Já temos aqui, pessoal, os dois pontos, que Professora, são não é os menos pontos 1, não? principais. Menos 1, não? Não, porque que a gente já encontrou, P sobre 2 é 2. Y vai ser menos P sobre 2. Aí, se você somar a distância do foco para o vértice, Entendi. que é a distância 2, e a distância da diretriz por vértice, que também é a distância 2, vai chegar em quem? Chegar em 4. Se você multiplicar 4 por 2, você chega em 8. Bom, Aí entendi. Isso. Aí é até bom você perguntar, porque é a mesma logística, viu, amados? Então, vocês não precisam decorar. Mas o que é que nós temos? Quem é esse 2? Distância do foco para o vértice. Então, esse menos 2 é a distância da diretriz para o vértice, que vão chegar no mesmo 2, né? Que em distância vai dar o mesmo valor. Agora, basta a gente desenhar o que a gente tem de informação. O que é que nós temos de informação? O foco, vou desenhar aqui, que é 0. 0 e P sobre 2, que é o 2, né? A gente já sabe que ela é uma parábola central, o vértice dela coincide com a origem do sistema cartesiano, porque não apareceu ali um terceiro termo. Se tivesse aparecido aqui, ó, amados,
mais um x sem ser elevado ao quadrado, ou mais um y, ou um xy, aí seria uma parábola, né? Fora do vértice. Então, o vértice seria fora do centro, né? Fora da nossa origem do sistema cartesiano. Como não apareceu, a gente já sabe que é uma parábola, que o vértice dela coincide com a origem do sistema cartesiano. Como a gente encontrou o valor de P, que é 4, que é positivo, então essa parábola ela vai ter concavidade para cima. Se aquele P ali fosse negativo, a nossa concavidade seria para baixo. Então, se ela tem, né, o valor de P positivo, concavidade para cima. Só falta desenhar a diretriz. A diretriz, você pega essa mesma distância do foco para o vértice e traça a reta. Então, essa reta aqui, vou escrever o desenho para vocês entenderem que aqui é a diretriz da nossa parábola, aqui é o foco e aqui é o nosso vértice. Pessoal, foco é a relação de 0 e P sobre 2, ou P sobre 2 e 0. Diretriz é a relação de menos P sobre 2. E aí vocês tomam como base a equação reduzida canônica, para que vocês consigam, né, consigam representar a nossa parábola. Perguntas? Nada? Não, pergunta? Professor. No caso, Pode. se a parábola estiver no outro eixo e o P for negativo, ela vai apontar para a esquerda, né? À esquerda. Inclusive, vai ser o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Próximo exemplo. Você já adiantou, né? Mas não tem problema não. Mas aí ficaria para a esquerda e voltado, né? No sentido do eixo X. Vou pensar aqui agora em uma outra equação. E a minha equação, ela diz o seguinte. X é igual a menos y ao quadrado sobre 2. Eu não sei se é a mesma questão de vocês, né? Mas eu peguei algumas questões da lista para tentar responder com vocês. Primeira coisa, pessoal, que eu vou dizer para vocês é que tem algumas equações que não vai estar de um lado isolado, né? Só o termo ao quadrado. Se não tiver, a primeira coisa que vocês precisam fazer é de um lado da igualdade e deixar só aquele termo isolado ao quadrado, né? Então, se eu tiver o x ao quadrado, se eu tiver o y ao quadrado, eles têm que ficar isolados. Só eles de um lado da igualdade. Então, essa equação aqui, a princípio, a gente não conseguiria resolver ela agora de forma direta, porque a primeira coisa que vocês devem fazer é isolar esse y ao quadrado. Para isolar, eu vou fazer, ó, pessoal, extremos e meios, multiplicar quem está em cima por quem está embaixo, né? Quem está embaixo por quem está em cima. Vou chegar aqui a menos y ao quadrado igual a 2x. E reescrevendo, deixando só o y ao quadrado de um lado, né? Vai passar a ser menos 2x. Então, aqui agora já é a equação que muda, né? Já traz o negativo, já traz o y ao quadrado. E aí a gente já tem que ter todo esse olhar. E aí, pessoal, o que é que acontece? As informações, né? Vocês já reorganizaram a equação. Quando vocês estiverem, né, nesse formato, lembre-se sempre, tem que ficar o item ao quadrado de um lado da igualdade e os outros itens, né, do outro lado. Tudo. E aí, pessoal, o que é que acontece? Se não tiver, o primeiro passo é sempre vocês fazerem isso, viu? Cuidado, o primeiro passo sempre é esse. Agora vamos às análises. As análises é o seguinte. Como eu falei, é a questão do foco. Se o meu y está ao quadrado, quer dizer que o meu foco ele vai estar sobre o eixo x. Então, vou desenhar aqui basicamente um plano aqui rapidinho, né?
Se o meu foco está sobre este eixo, que é o eixo x, porque é o y que está elevado ao quadrado. Se o y está elevado ao quadrado, então o meu foco está aqui, está no x. Então, ou esse foco está aqui, ou esse foco está aqui. São as possibilidades do eixo x, né? Ou do lado direito ou do lado esquerdo. Como o meu valor de P tem o menos, vai ter aqui o menos, né? A gente viu que o valor de P ele vai ser negativo. Se ele vai ser negativo, então não é esse ponto. Porque o valor de P negativo ele vai estar aqui. Então, nossa parábola, já vou dizer para vocês aqui, ó, de cara, que ela vai ter aqui, ó, esse comportamento. Esse comportamento aqui. Como é que eu sei? Porque se é o y que está elevado ao quadrado, quer dizer que meu foco está em x. Se o meu foco está em x, ou essa parábola vai ter esse comportamento à direita ou à esquerda. Aí vocês vão para o valor de P. Se o P foi negativo, então ele vai estar do lado esquerdo. Agora nós vamos encontrar os pontos, né? Para saber agora quem é quem. Então, a primeira coisa que vocês precisam é observar quem acompanha o x, que é o meu 2p, que é da equação canônica, não muda, tanto para o x ao quadrado quanto para o y ao quadrado. Então, o meu 2p vai ser igual a menos 2. O meu p vai ser menos 2 dividido por 2. E aqui vai dar menos 1. Então, se meu p é menos 1, meu p sobre 2 vai ser quem? Menos 1 dividido por 2. Olha o que foi que eu fiz. Peguei o valor que acompanha x. Vocês pegam sempre aquele valor que acompanha o termo que não está sendo elevado ao quadrado. Então, eu estou pegando aqui menos 2, que é que acompanha x, e eu vou igualar sempre a 2p. Então, menos 2 igual a 2p, que é da equação reduzida da canônica de toda a parábola. Menos 2 passa dividindo, né? Na verdade, aqui o 2 vai passar dividindo, então vai ser menos 2 dividido por 2, dá menos 1. E para a gente saber foco e saber diretriz, P sobre 2. Então, o que vai ser P sobre 2? Menos 1 e 2. Então, a partir daí, a gente consegue encontrar quem? O foco. E aí, nesse caso, pessoal, o cuidado que vocês têm que ter é o seguinte. O foco está sobre o eixo X. Se ele está sobre o eixo X, é o valor de Y, que é 0 no foco, viu? Então, quando os focos estiverem sobre o eixo X, vai ser P sobre 2, que nesse caso é menos 1 sobre 2, e 0. Toda vez que tiver sobre o eixo X, é o valor de Y, que é 0. Então, aqui vai ser o nosso ponto, né? A outra coisa que nós vamos ver vai ser com relação à diretriz. Aí vocês observam, se o meu foco está do lado esquerdo, onde vai ficar a minha diretriz? De qual lado? Tá direito. Isso, do lado direito. E a minha diretriz vai ser menos o valor de P sobre 2. Como vai ser do lado direito, e aqui nesse caso, né, vai ser uma reta passando assim, nós vamos ter que x vai ser menos o valor de P sobre 2, e menos o valor de P sobre 2 é menos o meio, que passa a ser positivo, 1 sobre 2. A partir daqui, amados, ó, desenhar nossa parábola. E aí, nossa parábola, ela vai ser sempre representada, né, por duas informações principais. Primeiro, foco. Vou colocar aqui como representação, né, esse ponto, que é o nosso F. E na mesma distância, vocês pegam do outro lado a equação da diretriz. Então, aqui, x igual a 1 sobre 2. E a partir disso, vocês traçam a nossa
parábola. A gente já viu que a concavidade dela é para a esquerda, porque o meu P é negativo. Como ela está sobre o eixo X, ela vai ter esse formato aqui. Então, toda vez que vocês forem representar, amados, parábola, lembrem-se sempre, precisa da diretriz, da equação da diretriz, ou x ou y, e também do nosso ponto de foco. São as duas informações mais importantes que a gente tem. Dúvidas, amados, perguntas? Agora é a hora da pergunta, amado. Quem tem uma pergunta para a gente falar aqui agora? Nada? Ninguém? Acho que não, professor. De boa. Professora, a explicação está muito boa. Eu confesso que eu fiquei assim um pouco perdida depois que minha internet caiu, mas eu Sim, estou conseguindo compreender. Inclusive, depois conseguindo eu vou voltar compreender, né? à aula. Estou conseguindo compreender. Depois eu vou até voltar à aula para esclarecer melhor, né? E, porventura, se tiver uma dúvida de minha parte, eu coloco no fórum. Mas a Pronto, senhora, ótimo. uma metodologia maravilhosa, viu? Faz gosto assistir suas Pronto, aulas. ótimo, amado. Muito obrigada. Então, sempre que vocês quiserem, vocês vão, né? Voltam lá na aula que vai ficar gravada. Podem mandar pergunta também no chat. Mas que bom que vocês já entenderam de parábola, né? Porque a gente vai deixar assim o restante de parábola para depois. Porque agora, amados, nós vamos passar para uma outra cônica. E aí, como eu falei, eu vou tentar fazer uma troca, né? Para ver se a gente deixa um outro momento para hipérbole. Porque muita informação, não adianta eu trazer aqui um pouco de tudo. Que eu acho que só ia tentar bagunçar mais ainda a cabeça de vocês. Bagunçar, porque seria muita informação nova ao mesmo tempo, né? Então, muita informação nova, nem sempre o resultado é positivo. Mas vamos para a nossa elipse. E agora a elipse, o formato dela é diferente. E aí nós vamos para a definição. Como eu falei para vocês, toda cônica ela vai ter três princípios básicos, né? A definição, que é vocês entenderem de onde que se origina, né, aquele desenho. A gente já viu a parte gráfica, que é a parte de seccionar, né, a parte dos cones. E também a definição, que é com relação mais à parte algébrica. No caso da elipse, amados, elipse é essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha? É uma figura plana. Então, essa linha aqui, se você pegar qualquer ponto nessa linha, e você pegar a distância desse ponto a F1 e somar com a distância F2, vocês vão ter sempre o mesmo valor. Sempre o mesmo valor. Então, a definição de elipse é um conjunto de pontos em que a soma a dois pontos fixos vai ser sempre uma constante, sempre um valor, né? Que não vai mudar. Por exemplo, digamos que a distância de P a F1 aqui fosse 4. E digamos que a distância de P a F2 fosse 2. Quando eu somo as duas, dá 6, né? Então, seria aí que a soma da distância de PF1 mais PF2 dá 6. Se eu pegar um ponto, por exemplo, aqui na parte de baixo aqui, e eu pegar a distância dele de PF1 e PF2, eu poderia ter PF1 1 e PF2 5, que somados também vocês vão chegar em 6. Então, no caso, né, da elipse, qualquer ponto que vocês pegarem aqui, amados, nessa linha, qualquer ponto. Quando vocês somarem a distância dele a F1 mais a distância dele a F2, a soma tem que dar sempre uma constante. Tem que dar sempre um valor fixo, o valor não muda. Então, quando for elipse é soma das distâncias a dois pontos fixos, vão ser sempre o mesmo valor. Deixa eu só desenhar aqui rapidinho para vocês um pouco da logística de elipse, para tentar mostrar para vocês um pouco mais claro, né? Dessa logística. Imagina que eu tenho aqui, amados, uma elipse desenhada igual a minha cara. E aqui eu tenho um ponto P. Eu preciso de dois pontos fixos, porque a definição vem de dois pontos fixos, né?
E vai ser a soma das distâncias. Digamos que eu peguei aqui esse ponto fixo, chama de F1. E esse outro ponto fixo chama de F2. Aí, digamos que aqui, amados, vale, por exemplo, um 10. E aqui vale um 4. Quem é esse 10 e quem é esse 4? Distância de P a F1 vale 10, distância de P a F4. Se eu somar as duas distâncias, eu vou ter 10 mais 4, que dá 14. Esse 14 é a nossa constante da definição. Quer dizer que se vocês pegarem um ponto P aqui, ó, e fizer PAF1 mais PAF2, essas duas somas também vai dar 14. Se eu pegar um ponto aqui e eu pegar esse ponto F1 e esse ponto F2, a distância também da soma das duas vai dar 14. Se eu pegar um ponto aqui e ligar esse ponto F2 mais a distância F1, todos esses pontos, a soma dele vai dar sempre 14. Então, é a soma das distâncias a dois pontos fixos vai ser sempre o mesmo valor. Então, no caso da elipse, amados, qualquer ponto que vocês pegarem aqui, ó, considerando que nesse caso a minha constante da definição foi 14. Qualquer ponto que vocês pegarem, vocês pegarem a distância desse ponto a F1 mais a distância desse ponto a F2, a soma vai dar sempre 14, independente, né, de qual ponto vocês pegarem. Então, pode ter 11, 13, pode ter 9, 5, todas as somas vai dar sempre o mesmo valor. E aí, pessoal, isso aí é a constante da definição. A soma de qualquer ponto dessa linha a dois pontos fixos vai ser sempre o mesmo valor. Aí nós vamos agora para quê? Para os elementos. Vou mostrar para vocês, né? Quem são os principais elementos da nossa elipse. Principal elemento, os dois pontos centrais, né? Que são os pontos que movimentam toda a nossa definição. Então, esses dois pontos centrais que movimentam toda a definição são chamados de focos. Então, ao invés da parábola que a gente tinha só um foco, agora a gente passa a ter dois focos. Então, tanto na elipse quanto na hipérbole, nós vamos ter aí dois focos, viu, amados? Que é o F1 e F2. Distância de qualquer ponto, se a gente somar, né, a F1 e a F2, vai dar sempre o mesmo valor. Então, esses são os dois pontos principais. A distância focal, quando a gente fala distância focal, a gente está falando a distância de um foco para o outro. Então, se eu pegar esse segmento F1, F2, que é, né, a distância focal aí do primeiro foco até o segundo, então essa distância focal, ela vai medir sempre 2C. Então, vai ser sempre representado por 2C. E aí nós vamos ver daqui a pouco por que C, né? Então, aqui, ó, distância focal, a distância de um foco para o outro é sempre representado por 2C. Nós temos também agora o centro, né? Que de fato é o centro da figura. O centro da figura é o ponto médio do segmento F1 F2. Então, se vocês traçarem aqui um segmento que vai de F1 a F2, basta vocês observarem onde é o ponto médio desse segmento, vai ser o centro da elipse. Então, eu não preciso nem desenhar a elipse, né? Eu nem preciso saber dela. Mas se eu souber dos focos, eu consigo ter todas as informações. Então, esse ponto, né, que é central, que fica no ponto médio do segmento F1 e F2, é também chamado de centro da elipse. Então, a gente trabalha muito com as elipses que são centradas, que o centro coincide com a origem do sistema cartesiano, que é o 0, 0. Mas tem várias opções, né, vários outros exemplos, em que a elipse ela não é centrada. E aí, a origem dela, né, o centro dela não é a origem do sistema cartesiano. Se esse centro é o ponto médio, quer dizer que a distância do centro a F1 é igual à distância do centro a F2, que mede C. Nós temos aqui dois eixos, um maior e o outro menor. O eixo maior, amados, é sempre aquele que está no segmento que contém os focos. Então, quem é o eixo maior? É aquele eixo que está
com os segmentos que contêm os focos, que contém F1 e F2. Então, quase todos os casos, né, a gente representa por A1, A2. Então, quem é A1, A2? São os vértices que traz o eixo maior da elipse. São vértices da elipse e sobre eles a gente traz o quê? O eixo maior. Veja que o ponto C, que é o centro da elipse, ele continua sendo o ponto médio de A1 a 2. Ele é o ponto médio de F1 F2 e também o ponto médio de A1 a 2. De A1 até C, mede A, então essa distância aqui, né, do centro até A1 mede A, que é igual à distância do centro até A2, que também mede A. Então, né, os pontos A1 e A2, que são vértices, eles têm essas duas medidas aí, que é a medida A. Nós temos o eixo menor. Quem é esse eixo menor? É um eixo que passa perpendicular ao centro. E aí, esse eixo que passa perpendicular ao centro, nós vamos ter medidas, né, de B1 e B2, que aqui nós vamos ter um B, uma logística de B aqui, que é para representar a distância do centro, tanto a B1 quanto B2. E pelo desenho, se vocês observarem aí o vértice B2, o centro e F2, nós vamos ter aí um triângulo retângulo. E a partir desse triângulo retângulo, nós vamos ter aqui o quê? Teorema de Pitágoras. E aí, pessoal, pelo Teorema de Pitágoras, a nossa hipotenusa, que aqui está sendo dada por A, ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. É o que vai aparecer aqui embaixo, ó. Então, pelo triângulo retângulo, a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, quem são os pontos, os elementos principais da elipse? Os dois pontos da definição, que são os focos. Como a distância dele é C, né, ao centro, ele vai ter relação de 0C e 0 e menos C, ou menos C e 0, ou C e 0, depende da equação, que a gente pode ter uma elipse, né, nesse formato assim, inclinada. Então, vai ser a logística de 0 e C. Os 4 vértices, 2 vértices que estarão no eixo maior, que são aquele eixo que contém os focos, que é o A1 e o A2, que tem os pontos, né, 0 e A, 0 e menos A, ou A e 0, menos A e 0, depende da posição. E o eixo menor, que tem os dois outros vértices, que é B1, B2, relacionado com B. Então, nós temos aí todas essas logísticas. Aí, o que acontece, pessoal? Aparece para vocês aqui uma outra informação, né? Que é agora o que a gente chama de excentricidade, que está sendo informada aqui no material de vocês, que a excentricidade é o número que dá a forma da elipse. Ela vai ser sempre calculada por C sobre A. Então, se eu quero saber qual é a excentricidade, basta eu pegar essa medida aqui, ó, e dividir pela hipotenusa. Então, como a hipotenusa é sempre maior, essa divisão vai dar um valor sempre menor do que 1. E quanto mais perto do zero, mais achatada a elipse fica, porque ela tem um formato oval. Então, o que acontece? Nós temos aí diversas possibilidades também para a elipse, né? A gente pensa que parece mais naquele formato, mas nós vamos ver que nós temos aí várias possibilidades. Então, uma possibilidade é ser nesse formato aqui, e aí vocês percebem que o eixo maior está sobre o eixo Y. Nós podemos ter, né, nessa possibilidade aqui, em que o eixo maior está sobre o eixo X, nós podemos ter possibilidades, amados, dela mais abertinha, mais arredondada, né? Então, vejo que ela pode ter um formato mais arredondado ou mais achatado. E esse formato vai depender de quê? Da excentricidade. Quanto mais próxima do zero, mais fechadinha ela fica. Nós vamos ter elipses, amados, que elas também vão ter esse formato aqui, ó. Nesse formato aqui, considerando que aqui sejam os eixos, né, X e Y, esse formato aqui é uma elipse que a gente trabalha com não centrada. Quer dizer que esse ponto aqui, ó, de centro da elipse, não é a origem do sistema cartesiano. Aí a logística muda. Por que a logística muda? Porque se você pegar aqui, ó, o A1, F1, F2 e A2, assim como a gente pega B1 e B2, a gente perde a logística de ter uma das coordenadas iguais a zero. Então, a gente já muda, né? Então, assim, todas as vezes que a elipse ela é com o centro fora da origem,
esses 6 pontos principais, eles não vão ter uma das coordenadas iguais a zero. Eles vão ter 2 coordenadas diferentes de zero. E quem vai ser essas 2 coordenadas? Aí vai ter uma relação direta com o centro da nossa elipse. E aí vocês vão ver isso mais lá na frente, né? Por enquanto, só mostrando para vocês quais são as principais características. Querem perguntar? Perguntas, amados? Amados, vou pedir para vocês 2 minutinhos só para tomar uma água. A gente já retorna com a equação reduzida. Pode ser? E aí nós vamos negociar, pedir aos meus tutores a ajuda para a gente chorar ao pé de Rita, para ver se a gente consegue, né, uma troca para falar só de hipérbole. Então, 2 minutinhos, amados, e eu já volto para a gente já falar da equação, viu? E montar um exemplo com vocês. Ok. Amados, a demonstração da equação, né, reduzida da elipse, ela é um pouco maior do que a equação da parábola. Inclusive, na hora que vocês forem observar, né, vocês vão observar que a equação também muda. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui a representação de uma elipse. Essa elipse ela tem o centro dela na origem do sistema cartesiano. Então, se ela tem a origem no sistema cartesiano, a gente pode representar os focos como sendo as coordenadas, né? Menos 6, 0 e 6, 0. E aqui os vértices A1 e A2 seria menos A e 0 e A e 0. Isso considerando que o eixo maior está sobre o eixo X. Se fosse o contrário, né? O eixo maior sobre o eixo Y, aqui seria o contrário. Então, o foco seria 0 e menos C, 0 e C. Demonstrando essa equação, amados, nós vamos chegar nessa parte aqui, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Isso considerando que o eixo maior, porque se vocês analisarem o nosso triângulo, que está lá no início, das 3 medidas, o que a gente sabe que é maior é o A, né? Então, a gente não sabe com relação a B e C quem é maior do que quem, mas a gente sabe que o A, ele é maior.
porque o A é a hipotenusa do triângulo. Então, o que é que nós temos? Nós temos que a hipotenusa do triângulo, que é a medida A, traz uma relação direta com o eixo maior. Se o eixo maior está sobre o eixo x, na equação, o maior valor vai estar embaixo do x ao quadrado. Ou seja, observe os dois denominadores. Se o maior denominador estiver sobre o x ao quadrado, está dizendo para vocês que a minha elipse tem o eixo maior sobre o eixo x. Se o maior denominador estiver sobre o y ao quadrado, quer dizer que a minha equação, né, vai ter uma equação de eixo maior relacionada ao eixo y, que é o caso dessa elipse aqui, ó. Então, nós temos essa eixo maior sobre o eixo, né, sobre o eixo x. Então, o valor maior do denominador vai estar relacionado com o x. E nós temos essa daqui, que é que o eixo maior está sobre o eixo y. Então, o maior denominador da nossa equação vai estar sobre o eixo y. E aí, pessoal, a partir do A e do B, a gente já consegue encontrar os vértices, porque a gente consegue encontrar os 4 vértices, né, que dependem de A e B. E, além disso, a partir desses dois termos, a gente consegue encontrar o valor de C, porque a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, eu vou pegar um exemplo para a gente tentar desenhar, né? Aqui a elipse que seria com o seu centro fora da origem, ela sofreu uma translação de eixos, então a equação reduzida passa a ficar nesse formato. As equações que envolvem, né, cônicas que estão fora da origem são aquelas que aparecem mais termos. Aí eu já digo para vocês o seguinte, qual é a principal diferença, né? Não na parte geométrica, mas na parte analítica da equação da parábola para a elipse. Na parábola, a gente só tem um dos eixos, uma das letras elevado ao quadrado. Na elipse, não. Na elipse, a gente tem dois termos elevado ao quadrado, que é o x e o y. Então, na equação da elipse, né, nós temos x e y elevado ao quadrado. Eu vou pegar esse exemplo, Matos, que já está aqui para a gente responder, né? Responder lá no Teams. X ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Que desenho bonito, minha Nossa Senhora. Ainda bem que eu virei professora, viu, Mato? Porque senão... Aí nós vamos por partes para vocês entenderem já as informações que a gente já pode tirar a partir da equação, né? Então, lá vinha dizendo que era x ao quadrado sobre 25, y ao quadrado sobre 16 igual a 1. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que tanto na parábola quanto na elipse, se não apareceu aí mais termos, eu falo mais termos como? Eu só tenho o x ao quadrado e o y ao quadrado. Se aparecesse nesse caso o x e y, ou o x ou só o y, aí seria uma elipse em que o centro não é a origem do sistema cartesiano. Se na equação só apareceu x ao quadrado e y ao quadrado, já está dizendo para vocês que o centro da nossa... Essa é a primeira informação, né, que a gente já pode dizer, é que aqui é uma elipse que o centro dela é a origem do sistema cartesiano, ou seja, o centro dela é 0 e 0. Essa é a primeira informação. Se a gente observar o denominador, qual é o maior denominador da nossa equação? Maior denominador, amados, quem é? 25. 25. O 25 está se relacionando com qual eixo? Eixo X. O eixo X. Se o maior denominador é um denominador que está se relacionando com o eixo X, quer dizer que a minha elipse vai ter esse formato aqui, ó. E aí, se ela vai ter esse formato, os meus eixos A1 e A2, que são os meus vértices, né, do eixo maior,
eles vão ter coordenadas, vou colocar aqui A, só para representar, né? Para x, mais ou menos A. E para y, 0. Se meu eixo maior está sobre o eixo x, quer dizer que os meus focos ficam onde está o eixo maior, também está sobre o eixo x. Então, meus focos são do formato mais ou menos C e 0, porque eles estão sobre o eixo x. E onde eu tenho o eixo x, eu tenho aí, né? A coordenada de y0. Sobre o eixo menor está relacionado com B, então eu já sei que os meus vértices relacionados a B vão ter coordenadas. Aí, nesse caso, se vocês analisarem o eixo menor, vai estar relacionado com y, então o valor de x, que é 0. Então, vai ser 0 e mais ou menos B. Por enquanto, não fizemos nenhum cálculo, né, amados? Por enquanto, nós fizemos só o quê? Uma análise acerca da equação, análise geral, que a gente pode, né? O que a gente pode entender aí. Feito isso, agora nós vamos para o cálculo. O que é que nós temos? A ao quadrado é igual a 25. Se é uma equação e eu vou tirar aqui o quadrado, eu aplico a raiz. Então, a raiz de 25 é 5. Então, meu valor de A vai ser mais ou menos 5. Pela equação reduzida, o valor de B, o outro está relacionado com outro termo, né? Então, nesse caso aqui, ó, B ao quadrado é igual a 16. Então, o meu B vai ser mais ou menos 4, porque a raiz de 16 é 4, então aqui eu vou ter mais ou menos 4. Como eu não sei o valor de C, vocês podem pegar aquele teorema de Pitágoras que a gente aplicou, que a hipotenusa era o A ao quadrado, e aí a partir disso a gente vai chegar no valor de C. Então, o que é que diz o teorema? O teorema dizia para a gente que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, para encontrar o valor de B, eu vou isolar o valor de C, né? De um lado. Então, meu C ao quadrado vai ser igual ao quadrado, que a gente já viu que dá 25, né? Menos, porque eu vou passar esse termo para o outro lado. Então, se ele está somando, ele vai passar subtraindo. E a gente já viu que B ao quadrado dá 16. Então, 25 menos 16... 9, né, amados? Eu acho. Então, meu C vai ser mais ou menos a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Olha o que nós já temos, viu, pessoal? Nós já temos A, B e C. A partir de agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vai montar o nosso desenho. Então, para montar o nosso desenho, eu preciso desses pontos. Eu já tenho a logística dos pontos. Nós vamos agora escrever, de fato, né? Os pontos que nós precisamos. Quem é que a gente precisa? Os vértices. O meu A1 está relacionado com A, então vai ser menos 5 e 0. E o meu A2 vai ser 5 e 0. Eixo maior. Os meus outros vértices, que é relacionado com o eixo menor, então vai ser B1, que é relacionado com B, que a gente já viu que é menos 4. Então, vai ser aqui 0 e menos 4. E o meu B2 vai ser 0 e 4. Já tenho os 4 vértices. Falta para a gente os focos. Então, nossos focos
vai ser F1, que são os dois pontos principais, né? F1 vai ser menos o valor de C, então aqui vai ser menos 3 e 0. Meu F2, 3 e 0. Caso peça na questão, para vocês calcularem a excentricidade, né? Tem questões que pedem, tem questões que não. Então, a excentricidade é vocês pegarem o valor de C e dividir por A. O valor de C a gente encontrou que é 3. O valor de A é 5. Então, vai ser 3 sobre 5. Ah, Pro, mas e os sinais? Os sinais para a gente não interfere. Por quê? Porque se a gente considerar que o A é positivo, tem que considerar o C positivo também. Se considerar que o C é negativo, tem que considerar o valor de A negativo também. Eles têm que manter uma relação entre si. Só que na divisão, sinais iguais vai dar sempre mais. Então, tanto faz vocês colocarem mais 3 sobre mais 5, como menos 3 sobre menos 5 vai dar o mesmo valor, que é 3 quintos. E aí, pessoal, só é agora vocês. Se vocês estiverem com a reguinha, né? Fica mais fácil. E aí vocês vão ver que no desenho ele vai ficar todo organizado. Para traçar, né? A nossa elipse. Então, quem são os pontos? A1, F1, F2, A2 e B1, B2. Vou colocar só as letras, viu, amados? Não vou colocar assim os pontos, mas o ideal é que vocês coloquem os pontos quem são, viu? Então, coloca aqui. A1, aí vocês podem marcar, né? 5, menos 5. E aqui F2, A2. Não, mas eu coloquei B1 lá em cima, B2 embaixo. Tem algum problema? Não tem nenhum problema, amados. Mas é porque como a gente segue a logística, né? Da ordem crescente, a gente sempre começa, né? B1 A1 F1 dos pontos menores. E depois disso, vocês vão ligar o vértice. Então, aqui seria, meu Deus, faz de conta que aqui é o meu B2, né? Que passou tração. Seria mais ou menos isso daqui. Né? Faz de conta que aqui é o ponto B2. Aí, quem é que vocês vão ligar na hora que vocês forem fazer o desenho? B1, B2, A1, A2. Os focos ficam sempre na parte de dentro da elipse e sempre no eixo, que é o eixo maior, que é o eixo que vai de A1 até A2. Pessoal, eu queria só dizer para vocês que tem alguns casos, né, que o valor de B é igual ao valor de C. E aí, o que acontece quando B e C forem iguais? Aí nós vamos ter, pessoal, o quê? Uma circunferência, viu? Então, quando a gente tiver a ideia de uma circunferência, nós vamos ter que é o valor de A e o valor de B, que vão ser iguais. Quando isso acontece, a distância entre os eixos vão ser a mesma. Então, a distância do centro até B1 vai ser a mesma distância do centro até A2, que vai ser a mesma distância do centro até A1 até B1. E aí vai formar para a gente o que? A ideia do raio. Então, se vocês tiverem, por exemplo, aqui, ó, digamos que tivesse o mesmo valor, a gente vai ficar com a equação aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a A ao quadrado. Quem é A? O raio. O raio da nossa circunferência. Então, isso aqui é um tipo de elipse em que o valor de B, de A e de B vão ter o mesmo valor. E aí a gente perde um pouquinho aquele sentido do triângulo retângulo, né? Mas aí, pessoal, o que é que acontece? Não são todas as opções, não. É só quando isso acontece. Então, toda circunferência é elipse, mas nem toda elipse é uma circunferência. A gente vai ver um pouquinho dessa logística também em quádricas ao estudar um pouco de esfera. Perguntas? Tô com uma pulga aqui atrás da orelha, professora. Sim.
É pressão minha ou a elipse é basicamente duas parábolas unidas? Duas parábolas unidas. Entenda assim, ó. Não deixa de ser, né? Se a gente pensar elas opostas, né? Uma virada para a outra, digamos assim, concavidade de uma virada para concavidade da outra. Mas não tem muita relação na definição, não. Geometricamente parece ter essa logística, mas não vamos se apegar, né? Nessa ideia, porque a ideia de parábola é ser infinita. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui a parábola, ela não para aqui, né? Ela segue. Então, seria seguir aqui e aqui também. Então, a gente não vai ter, né, a logística das duas parábolas. Vai ser, na verdade, um recorte na região que forma a interseção, como se fosse a interseção, né? Mas agora a hipérbole são duas parábolas. É uma oposta da outra, uma com sentido contrário da outra. Dúvidas? Dúvidas, meu povo? Já tirei a minha, pode continuar. Então, amados, eu queria dizer para vocês, né? Estudem, estudem, vamos tentar trazer mais um encontro para a unidade 3, para a unidade 2, né? Trazer um encontro da unidade 3 para a unidade 2, para tentar melhorar, né? Essa situação, porque o encontro síncrono eu acho também pouco, para tanto conteúdo, para tanta coisa. Mas eu espero ter já auxiliado um pouco, né, na ideia de parábola e ideia de elipse, porque quando chegar com, se conseguir, né, trazer um pouco da ideia de hipérbole junto com a ideia de elipse. Como eu falei para vocês, muita informação, na verdade, vocês não conseguiriam abstrair tudo. Então, é melhor, às vezes, a gente focar em algo mais específico e que vocês, de fato, consigam, né, desenvolver aquela parte, do que trazer tudo e vocês não conseguirem focar em nada, não conseguirem trazer nada de informação. Cuidado com o plano de aula, cuidado com a data do questionário online, né? Já coloquem na agenda de vocês, se preparem, que é para dar tudo certo, viu, amados? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nosso encontro vai ficar por aqui hoje. Vou salvar para vocês o vídeo e aí depois vocês podem estar assistindo o vídeo de novo, né? O vídeo sobre a resolução. Quer perguntar? Geórgia, né? Geórgia Lobo. Professora, o plano de aula é até 7/11, não é isso? E o Um mês. questionário vai ser que data? Deixa eu ver se eu ainda estou com o cronograma aberto. Eu que abri o cronograma de novo. Eu falei no início da aula, mas está no início da aula, viu? Eu olho depois, eu olho depois. Pronto. Está no início da aula e está no cronograma geral de vocês. E Tá está no bom, cronograma da unidade também. Não deixe obrigada. para a última hora. Boa Então, noite, Matos, boa noite professora. a todos. Boa noite. Sobre o plano Boa de noite. aula, a gente pode pegar dessas atividades aí do cronograma ou a gente tem que fazer de outras, Vocês de outros livros? podem pegar. Só que vocês vão ter duas logísticas. Se copiar do mesmo jeito, tem que colocar entre parênteses, entre aspas, desculpe, entre aspas, e fazer citação direta. Se vocês copiarem, né, fizer algo adaptado com a fala de vocês desse material, vocês têm que dizer em algum momento que foi adaptado do roteiro tal, do material tal. Então, não pode copiar e colar do mesmo jeito. Vocês podem estudar para ter uma noção, para ter uma base, e aí no trabalho de vocês, vocês podem dizer adaptado do roteiro tal, da aula tal. Aí pode. Certo. Obrigada. E nada, amada. Mas aí as perguntas, se vocês quiserem também deixando no bate-papo, né? A gente vai estar sempre acompanhando a logística de vocês. Amados, ficamos por aqui. Bons estudos a todos, né? Qualquer dúvida, estamos aí no AVA. E aí a gente se encontra no próximo encontro 5. Não vamos aguardando as novidades. Qualquer coisa a gente posta logo para vocês, tá bom? Tchau, tchau, meu povo. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, professora. boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, Tchau. professora, boa noite, turma. Boa noite, pessoal.